Para fazer o capuz, corte uma vez no tecido, uma vez no forro e as alças no tamanho que tem lá no molde. Eu usei um fitilho bem fininho na cor verde para combinar com o capuz. Então, você vai utilizar o fitilho na cor do tecido que você estiver trabalhando. Posicione-o na localização indicada pelo molde. Una a parte do tecido do forro e o do tecido que você estiver trabalhando. Costure nas linhas indicadas, deixando aberto a parte curva dele, porque você vai precisar virar o gorro para unir os tecidos, o tecido do forro e unir o tecido que vai ficar na frente, né, que vai ficar aparente. Então, quando você virar isso na parte do direito, você vai costurar o tecido ao tecido e o forro ao forro, deixando uma abertura na linha indicada no lugar do forro, porque é por aí que a gente vai desvirar o capuz. Na hora que estiver costurando, cuidado, viu, pessoal, para não costurar as alcinhas junto. Tanto desde o começo, da primeira costura até essa parte onde a gente vai finalizar, bem dizer, o gorro, tá ok? Então, tenha cuidado para não prender as alças aí. Terminado de passar essa costura, desvira o gorro, fecha a abertura com ponto invisível. Então, aí você tá vendo o avesso do gorro já com a abertura fechada para fazer um bom acabamento. Eu usei o ponto invisível, linha de costura, no tom do tecido, que assim não fica aparente. Aí você vê a parte do forro já desvirado, né, pelo lado do direito. Quando você dobra o gorrinho, olha, ele fica assim, nessa posição, nesse formato, esse é o avesso do forrinho. Eu optei pelo tom escuro pelo lado do avesso e um tom de verde mais clarinho para o lado do direito do forro, do capuz, desculpa. Aí é o direito do capuz, então ele ficou com um tom bem clarinho. Porque a proposta que eu queria fazer era colocar algum acessório em cima desse gorrinho, para ele não ficar assim tão neutro. Então, quando colocado na cabeça do bonequinho, é só amarrar embaixo do pescocinho, ali embaixo do queixinho dele, vai ficar nesse formato aí, gorrinho. Desculpa, o capuz. Ele fica nesse formato que você está vendo aí de frente, agora vem de lado, fica um capuz parecendo um capuz de duende, mas não tão pontiagudo. É bem interessante, fica um tamanho razoável, não fica nem tão comprido, nem tão curto. E se ajusta direitinho às cabecinhas de 28 centímetros, tá? Então, esse chapéuzinho aí é para as cabecinhas de 28 centímetros. Que são os bonequinhos menores, né? Que ficam mais interessantes para essa proposta de fazer um duende ou um elfo. Pelas costas também ele fica bem bonitinho, olha lá. Fica bem interessante. Eu usei o mesmo tom que eu utilizei para fazer o jumper dos bonequinhos. Aí você utiliza o tecido que você quiser, se for estampado também fica bem interessante. Aí já o bonequinho todo vestido, né? Com a indumentária toda. Ficou bem interessante. Quem viu... Aí agora eu já coloco alguns acessórios. Por exemplo, nesse menininho eu optei em pintar no jumper um ouriço. Então eu fiz um ouriço e um cogumelo como acessórios presos ao gorro dele, preso ao capuz dele. Então, fica interessante, porque não fica um capuz apenas, fica um capuz com um adereço. Ele é como se fosse um elfo da natureza, né? Então, o bichinho mascote dele é um ouriço. Então, ele carrega no capuz o ouriço. Ele já finalizado, com toda a indumentária dele. Espero que vocês tenham gostado da proposta, que façam o trabalho de vocês.
Eu vou deixar na descrição do vídeo, o link de acesso aos moldes do gorro. E esse gorrinho é para os bonequinhos de 28 centímetros, tá? Só não vão ter mesmo vídeos tutoriais e nem os moldes para os adereços do gorro, porque são muito pequenos e eu fiz no próprio tecido, já direto no tecido, não tirei molde. Aí estão os dois menininhos. O menininho de tez negra, eu coloquei a raposinha, que foi a mesma pintada no jumper dele. Muito obrigada por terem assistido. Até mais.